Vamos conversar com o médico sanitarista Sérgio Zanetta, professor de saúde pública do Centro Universitário São Camilo. Professor, obrigada pela gentileza de atender a Band News FM. É um prazer, Gabriela Maia, estou sempre à disposição. Doutor Sérgio Zanetta, a gente pode dizer que nesse momento a gente está lidando, a gente tem contado aqui bastante sobre isso, tem entrevistado muitos especialistas sobre isso, para explicar o que significa ter novas variantes circulando, né, novas cepas do coronavírus. A gente pode dizer que é quase como se fosse uma doença diferente, porque a gente tem novos quadros, ou não chega a tanto? Veja, nós, até onde sabemos, as variantes existentes, elas são mais rápidas para transmitir a doença, mas elas não são doenças diferentes. O problema é que se eu não vacinar rapidamente as pessoas e não contiver também, ao mesmo tempo, a transmissão, eu estou fazendo um criadouro de novos vírus. É como se eu tivesse uma fazenda de desenvolvimento e de engorda, entre aspas, a fazenda de novos vírus. Porque pouca gente vacinada, muitos vírus circulando, e os vírus têm essa capacidade. Eles sofrem mutações adaptativas. Pode ser que, no momento, uma dessas mutações seja resistente às vacinas, seja uma doença nova. Neste momento, nós temos segurança para dizer as vacinas e o isolamento controlam as novas variantes do coronavírus. Então, precisamos agir rapidamente e de maneira dura, como o mundo inteiro está fazendo. Não é possível que a gente está enfrentando uma guerra contra o coronavírus e nossos comandantes estão arrumando nossas armas para combater só para o ano que vem. Vai ter vacina suficiente só o ano que vem, segundo as autoridades federais têm dito. Não, nós precisamos controlar a transmissão e vacinar em massa. Temos que comprar vacina, temos que negociar, usar nossa influência internacional, inclusive, se é que ainda restou alguma, para conseguir negociar e comprar vacinas suficientes para as pessoas. Não há sentido, a gente tem esperança, a gente tem o que fazer. O que nós não podemos é dizer, vou resolver o ano que vem. Isso é infame. Sem dúvida, sem dúvida. Especialmente quando a gente vê os números diários, né? É aterrador, a gente vê a quantidade de pessoas morrendo todos os dias e a gente vê que as providências, elas são adiadas. Doutor, o senhor entrou num ponto que parece despertar muitas dúvidas aqui dos nossos ouvintes e é um ponto interessante, inclusive, porque ontem a gente mencionava um estudo de uma universidade de Londres falando justamente sobre essas adaptações do coronavírus diante de um índice baixo de vacinação, né? O que exatamente acontece? O vírus ele vai se adaptando para sobreviver melhor, é isso? É isso. O vírus tem essa característica. Afortunadamente, até por alguma sorte, o coronavírus não tem uma taxa de mutação tão alta, mas como outros vírus. Mas o vírus faz isso naturalmente. Ele vai sofrendo mutações para ver a que cola. Ele faz isso aleatoriamente. Se der certo de ele ter uma mutação que é capaz de infectar as pessoas já vacinadas, as pessoas que já tiveram a doença e têm alguma imunidade, ou que o faça transmitir mais rápido e de modo mais grave, este será o nosso problema. Por isso a estratégia no mundo inteiro é uma política de, digamos assim, de abafar o vírus, de conter o vírus, de impedir que o vírus consiga se transmitir e vire o que eu estou falando que está acontecendo, nós viramos um criadouro de vírus. Nós estamos preocupando o mundo inteiro, porque o que está acontecendo no Brasil coloca em risco os brasileiros, mas também todo o mundo, porque enquanto não controlarmos o vírus no mundo, nenhum país está seguro. Hoje a gente não tem uma limitação de circulação, né? As pessoas circulam muito e ainda que alguns países tenham fechado fronteira, como vários, né? O Brasil é o segundo país no mundo com maior número de barreiras sanitárias para brasileiros, justamente porque hoje a gente é considerado o epicentro da Covid, do coronavírus, né? Da pandemia, o epicentro da pandemia no mundo. E o mundo está assistindo às providências ou às não providências que se tomam no Brasil. A medida está correta hoje
do fechamento durante essas 2 semanas, mas é uma medida que foi tomada depois de muita hesitação. Nós precisamos chegar a quase 2.000 mortos por mês, mais de 400 mortos, 2.000 mortos por dia, mais de 400.000 mortos na cidade, 400 mortos na cidade de São Paulo por dia, no estado de São Paulo por dia. Então, nós chegamos num patamar muito alto. O problema é que nós chegamos aqui, esses casos que estão morrendo agora, eles foram contaminados, se tornaram doentes há 30, 40 dias. Então, as pessoas que ainda se contaminaram até o início desse bloqueio, ainda vamos ter reflexo dessas pessoas doentes, internadas e, eventualmente, os óbitos que estão aumentando, porque tem uma sobrecarga brutal, nos próximos 30 a 40 dias. Portanto, hoje, conter a transmissão é algo que ajuda, neste momento, a parar a transmissão e diminuir os casos, mas também ajuda a enfrentar os próximos 30 dias e depois desses 30 dias. O reflexo dessa queda, como os secretários de saúde, os técnicos têm pontuado, esse reflexo vai demorar. Pode ser que em 14 dias, dado o adiantado da transmissão e da epidemia, não sejam suficientes para isso. Temos que nos preparar para enfrentar de modo corajoso, duro, porém eficaz. Porque se nós continuarmos permitindo a transmissão do vírus, nós estaremos, como vocês já comentaram, colocando em risco o Brasil, colocando em risco os outros países, de modo absolutamente... isso é aterrador e desnecessário. As pessoas não precisam adoecer e morrer desse modo. Nós temos como evitar. Sim, sem dúvida. A gente está conversando aqui na Band News FM com o professor de saúde pública do Centro Universitário São Camilo, médico sanitarista Sérgio Zanetta. Professor, queria perguntar ao senhor se a gente ainda está falando de uma doença que mata majoritariamente idosos e pessoas com comorbidades. Ainda é essa doença. O problema é que, como houve uma aceleração da transmissão entre jovens, vamos dizer, eu tinha 3% de pessoas mais jovens que ficavam doentes, mais graves, e cerca de 15% dos mais velhos. Só que, como houve uma proliferação do vírus entre os mais jovens, o número relativo continua 3%, só que eu tenho muito mais casos. Então, o número final dos casos de jovens é muito grande. Como eu multipliquei por 10 a infecção entre jovens, eu multiplico por 10 também os casos graves. São poucos, mas são tantos que acabam ocupando majoritariamente os leitos hospitalares. E a gente tem conversado muito com autoridades de saúde de várias regiões do Brasil, de várias regiões do estado de São Paulo também, vários municípios, e tem um relato que se repete em vários deles, que é o tempo maior de ocupação dos leitos. Então, as pessoas que são internadas nas UTIs têm demorado mais para se recuperar. Isso se deve a uma gravidade maior dos quadros? Isso se deve, sobretudo, a demora para essas pessoas, eventualmente, procurarem os serviços de saúde. O indivíduo mais jovem, eventualmente, não se alerta, não presta atenção a sinais de alerta. Ele é mais autoconfiante. Então, ele espera ficar um pouco pior para procurar assistência no serviço de saúde. Então, hoje em dia, a recomendação é que as pessoas sejam monitoradas e eu intervenha com oxigênio para tratá-las antes mesmo de elas terem tosse, sintomas respiratórios. Os jovens têm retardado essa internação. Por um lado, isso. Outra explicação é que há uma sobrecarga do sistema de saúde e eu deixo mais tempo um paciente aguardando, eventualmente, numa enfermaria, porque eu não tenho espaço, não tenho leitos disponíveis na UTI para fazer uma transferência mais oportuna.
Então, isto é fruto do colapso também. Do colapso e da falta de prontidão dos jovens para considerar que, sim, jovens podem ter casos graves. É 5 vezes menor, mas quando tem, é tão grave quanto das pessoas mais velhas. A gente tem relatado, inclusive, né, casos de pessoas com menos de 40 anos, menos de 30 anos, inclusive, que morreram pela doença, que menosprezaram, né, de alguma maneira o vírus. Queria encerrar essa conversa, doutor Zanetta, com uma mensagem para as pessoas. A gente tem reforçado muito a mensagem. É óbvio, a gente é jornalista, a gente acaba sendo porta-voz de algumas coisas por aqui e reforçando o que a gente ouve dos especialistas, mas queria colocar na voz do senhor, que é o especialista. Olha, eu quero falar para as pessoas que nós temos uma profunda esperança. Nós hoje temos vacina descoberta no mundo. Ainda não temos vacinas produzidas e disponíveis no Brasil. Mas o nosso sentido é de esperança. Nós vamos vencer essa pandemia. Se agirmos corretamente, nós temos os instrumentos para isso. Como vencemos várias outras doenças. Então, acredite na ciência. Acredite no esforço das autoridades sanitárias, porque alguns pequenos erros às vezes são cometidos, mas o acerto que nós temos tido no enfrentamento da Covid nas cidades e no estado é alentador. Algumas medidas vão ser duras? Vão, mas é para nos manter vivos, para manter a esperança acesa e para a gente superar essa que é uma tragédia internacional, mas que não vai terminar em tragédia. O final vai ser feliz se nós conseguirmos controlar e impedir que as pessoas adoeçam gravemente e morram. A mensagem é de esperança, é de luta, mas de muita esperança. Nós temos como vencer o coronavírus. Médico sanitarista Sérgio Zanetta, professor de saúde pública do Centro Universitário São Camilo. Agradeço muito a disponibilidade, o tempo do senhor. A gente sabe que é precioso aqui. Obrigada pela atenção com os ouvintes da Band News FM. Obrigada também pelo trabalho do senhor. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. É você que faz a diferença. Informar e transmitir informação adequada tem sido o diferencial. Obrigado pelo trabalho incansável. A gente que agradece. Um abraço para o senhor. Um abraço.